Bora, Juninho! Acorda! Sexta-feira aí, 7º ano, a gente vai para mais uma aula de história do Educa Recife. Já começando aqui na companhia da professora Vanessa. Então, professora, tudo de boa? Bora, Vanessa! Bora, eu já tô aqui no clima, ó. Já no clima da aula de educação física que vocês já acabaram de assistir. E agora, ó, virou foguetinho. Pronto. Então, gente, a gente vai para mais uma aula de história, uma aula para a turma do 7º ano aqui pelo Educa Recife. E nesse sentido, a gente espera que todos e todas estejam bem. E como a gente costuma fazer, né? A gente tem no cantinho da tela ali a Quezinha, ali ó, no cantinho, Quezinha, nossa intérprete de Libras, nos ajuda para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas, porque a acessibilidade é importante. Exatamente, e a gente aqui garante a acessibilidade, né? Isso mesmo, tendo aí a intérprete de Libras. E já vou dizendo, viu, professor Luciano, que eu já estou aqui no chat aguardando a participação do pessoal aí do 7º ano. Exatamente aí, ó. Vanessa está aqui no chat. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês jogam aqui para ela. Ela vai repassar para a gente e a gente vai dialogando com vocês. E hoje a gente vai ter mais uma aula de história aqui, né? Onde a gente vai dar continuidade à temática que a gente estava vendo na semana passada, professora. Então, nesse sentido, ó, a gente hoje vai trabalhar a continuação aí da reforma protestante, né? Onde a gente vai observar hoje, a gente falou na aula passada, né? Origem da reforma, sobre o luteranismo. Hoje a gente vai ver como a reforma se espalhou para o resto da Europa, né? E como como aconteceu a reação da Igreja Católica, né? À reforma protestante. Mas a gente vai começar ouvindo o trecho de uma música. Inclusive, recentemente a gente teve aí o Rock in Rio, e pra gente entrar no clima do Rock in Rio, a gente ó, vai ver o trecho de uma música do Iron Maiden. Dá o play aí, DJ. Eita, é muito massa. É isso aí, ó. E a gente já entrou no clima do rock and roll, certo? Aí é o som do Iron Maiden. E agora a gente vai observar duas imagens aqui, ó. Presta atenção nessas duas imagens. Ó, o que é que a gente vê aqui, ó? Aqui a gente tem dois instrumentos que eram utilizados como tortura, como forma de tortura. E você sabe qual é o nome que se dava a esse instrumento aqui? É exatamente no inglês, ó, Iron Maiden, a donzela de aço. Isso aqui era um instrumento de tortura, que inclusive é o nome do instrumento que dá origem aí, ó, ao nome da banda, né? Uma das maiores bandas de heavy metal, né? Do mundo, né? Então, da história aí do rock and roll, né? Eu, particularmente, eu sou suspeito porque eu gosto muito do Iron Maiden. A professora curte, professora? Curto, sim. Muito bom, e eu né? sei que o professor Luciano é roqueiro, viu, gente? A gente chega aqui, às vezes, com a bandana, mas não é chiclete com banana, não. Chiclete com banana é só greia aí do pessoal, né? É intriga da oposição. Mas, então, vamos continuar aqui. A gente falou, né? Existe essa relação aí entre a banda inglesa e as imagens que nós vimos, né? E por que a gente falou disso? Porque a gente vai continuar falando aqui sobre a reforma protestante. A gente vai ver que quando ocorreu a reação à reforma protestante, foi instituído aí o chamado Tribunal do Santo Ofício, Tribunal da Inquisição, que se utilizava inclusive de algumas técnicas de torturas para extrair a verdade, né? Ou a verdade, né, entre aspas, né, daquelas pessoas que eram julgadas, né? Então, o que é que a gente vai ver hoje? Vamos entender como as ideias luteranas se espalharam fora da Alemanha e qual foi a reação da Igreja Católica Romana ao movimento reformador. Vamos começar lembrando, né, que após, né, a difusão aí das ideias de Lutero, os camponeses, né, eles tinham interesses em terras na Alemanha, né? Eles começaram a reconhecer aí
as ideias de Lutero e começaram a promover aí uma revolta, mas não contaram com o apoio de Lutero. Inclusive, esse é um episódio aí considerado polêmico na vida do reformador Martim Lutero, porque quando estoura a guerra civil na Alemanha, né, envolvendo ali os nobres contra os camponeses, nobres, né, que tinham apoio de Lutero, inclusive o próprio Lutero, né, nesse momento existe a polêmica aí que ele teria afirmado, né, de que quem pudesse, inclusive, se fosse necessário até matar ali os rebeldes para que a ordem fosse estabelecida, deveria se fazer aquilo ali. Então esse é um episódio que é muito questionado aí na vida do grande reformador Martim Lutero, contradiz, né? Até Isso, contradiz um pouco, inclusive, né? Se contradiz um pouco não, bastante. Né? Com a questão das ideias, né, do cristianismo, né? A questão do amor ao próximo, aquela coisa toda, mas é um episódio, né, que ele foi assim bem polêmico, né? Porque o Lutero ele vai ter esses momentos, né? Ele teve esse momento aí, bastante controverso, mas Lutero também foi o camarada, né, que empreendeu uma verdadeira reforma educacional na Alemanha, com o lema ali, ó, de ao lado de cada igreja uma escola, certo? Ao lado de cada paróquia, né, uma escola. Em 50 anos após o início da reforma protestante na Alemanha, toda a Alemanha estava alfabetizada. Então foi uma contribuição muito grande. E tão grande também, né, a contribuição dele no caso, né, das letras, que hoje em dia ainda, quando alguns alemães, né, estudiosos da língua alemã, eles têm dúvida perdão, a respeito da origem de algum termo ali no germânico, né, eles fazem a pergunta: o que Lutero dizia a respeito dessa palavra? Certo? Então o camarada foi um estudioso, mas teve esse momento aí onde ele incentivou aí que o pessoal saísse descendo o sarrafo, né, nos camponeses, né, para restabelecimento da ordem. Então, o que a gente observa é que nessa situação aqui, a gente vai ter a vitória aqui dos nobres, né, alemães, né, aí restabelecendo a ordem, mas a partir das ideias do Thomas Manza, né, a gente vai ter o movimento aí dos anabatistas, que vai dar origem mais na frente, né, à Igreja Batista. Então, nesse sentido, a gente tem também a questão de que na Alemanha estava muito dividido ali entre os apoiadores de Lutero e os apoiadores da Igreja Católica. Então o imperador Carlos V, né, como católico, ele apoia o Papa, né, mas a Alemanha se torna dividida aí entre católicos e luteranos. E com a derrota de Carlos V, assume Fernando I, e aqui é assinada a Paz de Augsburgo, né, em 1555, onde, a partir dela, o que é que a gente passa a ver? Assumia um governante, ele escolhia a fé que seguia e, por tabela, os súditos seguiam a fé do governante, né? Então, a escolha, a fé do rei ali se torna a fé do povo, né? Então, assumia um governante católico, todo mundo virava católico. Assumia um protestante, todo mundo virava protestante, ok? Então, aqui, a Alemanha, certo? A gente vê a Alemanha se torna luterana e a Áustria, né, permanece católica, né? Então, nesse sentido, a gente tem aí uma divisão, mas aí essas ideias de Lutero, elas vão sendo exportadas, né? Então, elas vão chegar na Suíça, onde a gente vai ter como grande expoente aí da reforma, né, religiosa, né, na Suíça, o João Calvino, né, dando origem ao pensamento calvinista. A gente tem aí um dos precursores, né, da reforma religiosa na Suíça, será Ulrich Zwinglio, certo? Mas com o João Calvino, Jean Calvin, certo? No francês, que foi influenciado pelas ideias de Lutero, né? Jean Calvino era francês, mas estava radicado ali na Suíça, ou seja, estava ali como morador da Suíça, e nesse sentido, Calvino ele vai se apropriar ali das ideias de Lutero e desenvolve aquilo que a gente vai colocar como teoria da predestinação absoluta. Ou seja, para Calvino existiam
pessoas que desde a eternidade Deus já havia predestinado o seu destino final, né? Seja o destino ao céu, o paraíso, ou o destino às chamas ali do inferno, né? Então, nesse sentido, a partir das ideias de predestinação, as pessoas começaram a tentar mostrar, né? Como é que eu vou dizer para a sociedade que eu sou um predestinado ao céu. Então, isso se fazia por meio do trabalho. Então, nesse sentido, o que é que vai acontecer? O movimento calvinista, né, ele vai influenciar no desenvolvimento de uma teoria que a gente chama de puritanismo, e nesse sentido, os puritanos, né, calvinistas, eles saíam com a ideia de que eu tenho que mostrar que eu sou predestinado, e como eu mostro isso? Prosperando economicamente. Daí investirem no trabalho, na questão da pureza, no cumprimento dos deveres, né? E na ideia do progresso econômico, porque isso tudo aí seriam sinais divinos da predestinação. Então, uma coisa que a gente vai observar, por exemplo, é que nos locais onde prevaleceu o calvinismo puritano, né, a gente vai ter esses países, né, esses locais se tornando capitalistas industrializados mais rápidos do que nos locais onde prevaleceu, por exemplo, o catolicismo. Por quê? Porque o calvinista ali, né, o calvinista, principalmente os puritanos, né, ele tinha aquela ideia: eu vou pegar o dinheiro que eu tenho, vou abandonar, certo, a questão dos prazeres, né? Então, se eu gastava o dinheiro num bordel, eu deixo de gastar. Se eu gastava com vício, né, na bebida ou no cigarro, eu deixava de gastar e guardava o dinheiro, né? Na prostituição, deixava de gastar aquilo ali. E onde é que eu vou colocar esse dinheiro? No banco. Né? Então, porque diferente dos católicos romanos, né, que condenavam a questão da usura, a usura no sentido de empréstimo a juros, né? Os puritanos, eles não tinham, né, os calvinistas também não tinham essa preocupação. Você pode emprestar, coloca o dinheiro no banco para render, e nesse sentido, aqueles países se tornaram, né, conseguiram acumular mais capital, que foi investido mais na frente nos processos de industrialização. Não à toa, a Inglaterra, que vai adotar as ideias da reforma, a gente vai ver isso daqui a pouco, ela vai ser a pioneira, né, no processo de industrialização. Porém, essa revolução industrial, vocês vão estudar no 8º ano com a professora Vanessa. Pois é, professora? E essa noção aí, né, de um lugar social, um status social, porque dava muito essa Exatamente. valorização à riqueza, né? Essa perspectiva. E tem até alguns ditados que o trabalho enobrece o homem, Deus ajuda quem cedo madruga. Exatamente. Se você já escutou esses ditados, era muito a base aí do processo calvinista, né, dos ideais. Então, ó, vejam só, logicamente, né, como existia essa ideia do investimento, né, do capital, então o calvinismo vai contar aí com o apoio da burguesia. Lembrando, toda vez que a gente fala em burguesia, a gente está falando da classe que surgiu ligada ao comércio. Então, ao longo do tempo, a burguesia vai sofrendo alterações, né, passando, né, por todas as etapas do processo do capitalista, né? Então, o comércio, depois a questão das indústrias, né, os bancos, né? Então, nesse sentido, a gente tem aí o capitalismo burguês, né, comercial, o industrial e o financeiro. Então, nesse sentido, os calvinistas, eles entendiam, né, que a valorização da pessoa, ela vinha aí por meio da questão do trabalho, né? Então, aquela ideia, né? Essa ideia do ditado mesmo: o trabalho enobrece, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então, você levantar cedo para trabalhar. E não necessariamente, gente, isso é uma verdade, né? Porque a gente tem pessoas, né, na nossa sociedade que trabalham muito, mas que não têm condições de vida assim satisfatórias, né? Isso. E geralmente essas pessoas, elas são maioria, certo? A gente tem uma maioria de trabalhadores no nosso país, por exemplo, no Brasil, vivendo, né, de salário mínimo, né? E a gente sabe, né, e isso vocês podem inclusive pesquisar na internet, que o nosso salário mínimo,
está em torno de 1.200, 1.200 e um pouquinho reais, né? Não é suficiente para garantir o sustento de uma família, inclusive formada por 4 pessoas, né? Pai, mãe, 2 filhos, certo? Então a inflação do país, a inflação, né, que está muito alta. Para vocês terem uma noção, no início do ano passado, eu visitava ali, né, ia visitar, né, porque é uma vez no mês que a gente vai, geralmente, ia com minha noiva ao supermercado, e o valor que ela gastava, né, para fazer a feira dela, no intervalo de um ano, ele praticamente dobrou. Então ela praticamente hoje paga o dobro para comprar a mesma quantidade de produtos e às vezes ainda não compra tudo que ela comprava, né? Porque comprava ainda uma besteirinha a mais, né? Um biscoitinho, um iogurte a mais, né? Para um lanche, uma coisa. Hoje tem, assim, é limitado, né, ao necessário. Então a inflação, né, que é um problema muito sério, né, em qualquer país, ela vem voltando, né, ao nosso país, assim, de uma forma muito forte. Há quem diga que isso se deu em decorrência da pandemia, e agora, né, da guerra que está acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia, mas na realidade a gente tem também a outra versão, que isso se dá em decorrência, né, de má administração do governo, ou seja, má gerência do governo nesses assuntos, né, da economia. Então veja, é lógico que guerra, né, pandemia, tudo isso ajuda, né, mas se a gente faz uma busca, a gente observa que outros países que também passaram pela mesma situação que a gente, que são fenômenos mundiais, tiveram um desempenho muito melhor do que o nosso país. Então, nesse sentido, fica aí esse registro. Mas veja, então é aquela coisa que eu disse, né? Investimento no trabalho, por quê? Se antes eu levava uma vida, né, de promiscuidade, né, de prazeres carnais, aquela coisa toda, agora que eu me converto ali ao protestantismo, né? Eu vou abandonar tudo aquilo ali e o dinheiro que sobra eu invisto no banco. E aquilo ali vai gerar um capital acumulado que vai ser investido na capitalização mais rápida, né, do país, ok? Aí veja, na Inglaterra, né, os calvinistas foram chamados de puritanos, né? Na França, huguenotes, e na Escócia, os presbiterianos. Então veja, a gente já tem aí o desenvolvimento de pelo menos 3 igrejas protestantes históricas, certo? A partir da reforma de Lutero. Na Alemanha, a igreja luterana, né, e os anabatistas, e na Suíça, né, os calvinistas, que quando as ideias calvinistas vão sendo exportadas, né, e chegam nesses outros territórios, a gente tem aí já o desenvolvimento, né, de movimento puritano aqui na Inglaterra, e aqui, ó, a criação da igreja presbiteriana aqui, ó, na Escócia, né? Então, são igrejas que hoje a gente vê presente também na nossa sociedade, né? Então, aqui, ó, a expansão da reforma, né, após 1517, né? Então, observa aqui, ó, essas áreas aqui em rosa, né, são áreas, né, de influência calvinista, né? Influência calvinista, certo? Aqui, ó, na Inglaterra, né, e aqui em parte da Irlanda, a gente tem a adoção do anglicanismo, que a gente vai falar dele, e as zonas de domínio luterano, né? Aqui outras religiões, certo? E a gente tem o restante aqui como dominação católica, ok? Então, vejam, na Inglaterra, o rei Henrique VIII, certo? Ele vai ter um atrito ali com o Papa, porque o rei era casado, né, com a Catarina de Aragão, certo? Mas ela não havia lhe dado um herdeiro, né, masculino, e pensando na sucessão do trono, ele decide, né, se solicita à igreja, né, a permissão para se divorciar dela e casar com uma outra mulher, que era Ana Bolena. Nesse sentido, o Papa não autoriza e ele racha ali com o Papa, né? A partir de então, se colocando como grande chefe, né, da igreja anglicana, que era a igreja cristã da Inglaterra, que já existia desde o final do século I, início do século II, quando a gente tem a cristianização dos povos celtas, né? Surge a igreja cristã na Inglaterra, e a igreja anglicana nada mais é do que a igreja cristã
da Inglaterra. Recentemente, inclusive ontem, né, a gente teve o falecimento aí da rainha Elizabeth, né, da Inglaterra, e a rainha, ela era a chefe, né, suprema da igreja anglicana, certo? Então, a rainha, ela indicava, né, no caso agora, indicava porque como ela faleceu, vai passar para ser a atribuição do rei, né, que no caso será o rei Charles, né, já adotando aí o nome de Charles III. Então, nesse sentido, o rei ou a rainha da Inglaterra, ele tem o poder de indicar o arcebispo de Cantuária, que é o chefe religioso da igreja anglicana, certo? Mas, nesse sentido, então, era a rainha e agora passará a ser o rei, aquele que indica, né, o arcebispo de Cantuária. Então, aqui no Brasil a gente tem também, né, sedes, né, da igreja anglicana. Aqui no Brasil a gente tem igreja anglicana, igreja batista, luterana, presbiteriana, né, igreja metodista, todas igrejas, né, que a gente chama de protestantes históricas, né, surgiram a partir da reforma protestante. Então, nesse sentido, a gente tem a briga aí entre Henrique VIII e o Papa Clemente VII, né, com a vitória aí, né, na querela aí do rei Henrique, né, que se autoproclama ali chefe, né, da igreja anglicana e passa a indicar não somente o arcebispo de Cantuária, mas os arcebispos, né, que iriam, durante um tempo ali, né, assumir determinadas paróquias, né, ou dioceses. Então, a gente falou aqui, ó, da questão da negação. Então, na realidade, muito se fala, né, que foi o rei Henrique VIII que criou a igreja anglicana, mas não, a igreja anglicana já existia. O que é que o rei Henrique VIII fez? Rompeu com o Papa e adotou as ideias da reforma protestante. Inclusive, na Inglaterra, a gente vai ver que os protestantes, né, de tendência mais calvinistas, como a gente viu, eles vão ser chamados de puritanos, ok? Então aí, ó, pelo ato de supremacia, o rei passa a ser o chefe, né, da igreja na Inglaterra, né? Então as terras da igreja foram confiscadas e vendidas aos nobres, né, fortalecendo o poder político do rei, e ele mantém aí, ó, um culto, né, e uma liturgia, né, semelhante ao que existe na igreja católica, porém vai adotar as ideias da reforma protestante. Então a gente vai ter aí a questão, né, do rompimento com o culto, por exemplo, aos santos, né? Então a gente vai ter algumas ideias católicas que serão abolidas, né, e adotadas Bíblia também, né, que isso, não é a única fonte de fé. A Bíblia, né, ela passa a ser constituída aí, né, como porque veja, para a Igreja Católica, né, o que é que salva um fiel? A crença, né, na Bíblia e na tradição da Igreja. Para a Igreja Anglicana, não, a Bíblia, certo? A questão da tradição, dentro da perspectiva protestante, ela se rompe. Então, é a Bíblia e a fé em Jesus, né? A Igreja Católica acrescenta a questão da tradição da Igreja, né? Mas isso a gente pode tocar mais na frente em uma outra aula. Então, a autoridade do Papa, ela passa a ser não mais aceita, vai ser abolido o latim dos cultos, né? O culto vai passar a ser realizado aí em inglês, né, que é o vernáculo, no caso, a linguagem, né, local, e existe a fusão de alguns elementos católicos, né, a questão da liturgia, né, o rito, né, o sacerdote anglicano ele usa, por exemplo, as vestes, né, litúrgicas, né, com elementos calvinistas. E nesse sentido, para a gente finalizar, a gente vai ter a reação da Igreja Católica, né, ou contra-reforma, onde a Igreja vai adotar algumas medidas para conter o avanço protestante na Europa, principalmente a partir do Concílio de Trento, né, que veio de 1545 a 1563, reafirmando os dogmas do catolicismo, criando seminários do catecismo, criando o Index, que era um código, né, um livro ali, que tinham vários títulos que eram considerados, né, hereges, ou seja, não assim, dogmáticos, né, para a Igreja Romana.
E a reativação dos tribunais do Santo Ofício, que a gente falou no começo, né? Os tribunais da Inquisição, né? A criação também da Companhia de Jesus, né? Os jesuítas, né? Então a gente tem a ordem dos jesuítas. Por exemplo, os jesuítas vão chegar aqui ao Brasil, certo? Vão chegar aqui ao Brasil junto com os colonizadores portugueses, né? E são eles que vão catequizar os indígenas, né? E por meio dos tribunais do Santo Ofício, né? A gente tinha o julgamento aí das pessoas que eram consideradas hereges, ou seja, aquelas que iam de encontro à fé católica, né? Muitos, ou infiéis, muitos com extrema violência, né? Atuando principalmente aí, ó, na Espanha, Portugal e Itália. E aqui a gente encerra a nossa aula, a gente tem aí, ó, alguns instrumentos que eram usados, né, para a tortura, né? Veja, a cadeira com espinho, certo? Isso aqui, coisa aqui que era colocado, né? Aqui, ó, se botava o joelho do camarada embaixo, você ia apertando, né? Então, ó, instrumentos de tortura, né, que eram utilizados. E nesse sentido, a gente se despede por aqui e na próxima aula a gente já vai trabalhar uma nova temática. Vamos tentar falar um pouquinho sobre intolerância religiosa, né, que é uma atitude que tem que ser aí combatida. Vamos ver se a gente discute um pouquinho sobre isso na próxima aula. Só retificando aqui, gente, essa questão aí, uma das características anglicanas, né, que eu tinha falado, a Bíblia é a única fonte, né, de fé. Bom, um beijo, aula maravilhosa e até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu, Vanessa, valeu, Kezinha. Tchau, gente, até a próxima aula. Fiquem bem, todos e todas.